Olá, fãs de basquete sobre rodas, tudo bem? Eu gostaria de apresentar uma nova ferramenta de divulgação, a primeira em áudio do basquete sobre rodas no Brasil. Meu nome é Diego Madeira, sou jogador de basquete sobre rodas de São Paulo. Comigo aqui meu amigo e companheiro de equipe Roberto Santana. Olá, fãs do basquete sobre rodas. Estamos aqui, Diego, e vamos apresentar essa modalidade para vocês. A intenção é divulgar a modalidade, apresentar novas equipes, mostrar como estão as condições em cada local e ser mais um canal de distribuição de informações sobre o esporte. Iniciaremos com a história do basquete. Ô Diego, como que surgiu o basquete sobre rodas? Olha, o basquete sobre rodas surgiu logo depois da Segunda Guerra Mundial. Os ex-soldados dos exércitos americanos, ingleses e tanto nos Estados Unidos quanto na Europa não conseguiam ficar parado de jeito nenhum e alguém teve que inventar alguma forma desses caras se mexerem. Aí que o nosso amigo Ludwig Guttmann, no Hospital Stoke Mandeville, criou o esporte adaptado. O basquete foi um dos primeiros esportes, mas teve atletismo, tiro. Inicialmente era para reabilitação dos lesados medulares. Diego, mas como que eram os materiais que eles usavam na época? Você já teve uma noção de como eram as cadeiras no início do basquete? Você já foi num hospital público? Pô, Diego, nem fale, viu, cara? Aquelas cadeirinhas com aquelas rodas invertidas, cara. São aquelas. Não, mas brincadeiras à parte. O basquete como esporte demorou para pegar, a ver pesquisas, a ver desenvolvimento do material usado. No começo, de fato, eles usavam cadeiras de rodas hospitalares, cadeiras de rodas de vida diária, de rua, mas que não tinham um nível de qualidade suficiente para eles praticarem o esporte. Eu fico imaginando qual deve ser a loucura, né, cara? Com aquela cadeirinha, como poderia estar correndo, como poderia o cara arremessar. Nos jogos, Diego, eles não tinham muita, a pontuação não era muito alta, né? Tem um vazamento sobre isso? Olha, pelo que eu pesquisei, no começo, realmente nos primeiros jogos, praticamente só competiam lesados medulares. Então, você pode dizer com uma margem de erro muito baixa aí que eram 5.1 na quadra. Eu fico imaginando, cara. 5 pontos. Pô, mas... Vamos explicar para os companheiros que estão nos ouvindo agora, os nossos fãs aí do basquete sobre rodas, Diego, o que quer dizer essa pontuação que se diz aí de 5.1, que é a maior lesão no basquete sobre rodas. Você pode explicar melhor, Diego, para nós? Só para deixar os fãs do basquete sobre rodas mais atenados, mais por dentro do nosso esporte. Bom, a premissa principal hoje em dia no basquete é que ele seja um esporte igual para todo mundo, que ele seja um esporte justo, que ele seja um esporte igualitário. Então, o basquete em cadeira de rodas é o esporte mais democrático porque ele dá oportunidade para qualquer pessoa com lesões, com os membros superiores estarem em quadra. O que é a classificação funcional, Roberto? Então, a classificação funcional, ela vem para poder ser mais democrático, onde que as pessoas com as lesões maiores possam estar jogando. Já imaginou se o basquete não tivesse essa democracia? Como que seria? Seriam 4 amputados só abaixo do joelho jogando um basquete sobre roda. Então essa democracia vem para poder equiparar essas deficiências, onde forçam um lesado medular a poder estar jogando também o basquete. E aí como que é a classificação, Diego? Ela vai de 1 até 4,5? Você explica melhor para nós aí. Bom, a classificação funcional é uma espécie... Eu não sou especialista no assunto, né? Mas pela seu tempo vivido, minha pesquisa e meu PhD em porra nenhuma, faz com que eu entenda um pouquinho do mínimo necessário. É uma espécie de exame médico motor que todo atleta, e isso é em qualquer modalidade de esporte para deficiente que você imaginar que exista, o atleta tem que passar por qualquer coisa parecida com classificação funcional. É um ou outro esporte, mas normalmente esportes que estão em processo de criação ainda, mas os que já estão com nível de desenvolvimento bem alto, como o basquete em cadeira de rodas, já tem que fazer. É feita uma avaliação físico-motora do atleta, que quanto maior a lesão dele, menor é a pontuação dele. No basquete, por exemplo, quanto for a maior lesão, que normalmente são os lesados medulares, os paraplégicos, aí ele ganha a pontuação 1.
o que tem o corpo menos comprometido pela lesão, normalmente são amputados ou sequelas de pólios menores ou má formação congênita menor, ganha uma pontuação mais alta, 4, 4,5. E no meio do caminho é usado algumas tabelas, alguns pontos de referência. Eu, por exemplo, sou 1,5. Eu sou 3,5. Você vê, né, Diego? Pois é. E vamos aqui, só uma coisinha, só fazer uma bate-papo aqui só para os nossos ouvintes, Diego. Você concorda com essa classificação funcional? Não, eu acho que ela não é justa por vários motivos. Além de não concordar com o nosso sistema, com o sistema de classificação funcional mundial, que conheço o sistema americano, eu acho que o americano ele é mais justo, porque o 1 todo mundo sabe qual é, o 4,5 todo mundo sabe qual é. O problema é ali no meio, então os pontos 1 ficam tudo numa pontuação, os pontos 4 e 4,5 tudo no outro e o resto tudo no meio. Esse eu acho que é justo. Mas não vamos entrar Essa é a minha opinião. Eu normalmente... Não vamos entrar nesse detalhe. Normalmente não vamos entrar nesse detalhe. Isso. Não vamos entrar nesse detalhe, que isso aí deixa mais para aprofundar. E você concorda com o sistema de classificação? Cara, eu não concordo com o quebrado. Que nem eu explicar para os nossos fãs, nossos amigos do basquete sobre rodas. 1, 1,5. 2, 2,5. 3, 3,5. 4, 4,5. Teve um tempo que tinha 5,5. Nossa, ainda bem que eu não peguei esse tempo. Tinha um tempo que tinha o ponto meio, que normalmente eram os tetraplégicos que jogavam, que faziam funções de cone dentro da quadra. E os 5, que é aquele que tem as duas pernas, o nível de cara era manco, uma perna mais curta que a outra, mas muito pouca coisa, e o cara até tinha condições de jogar o basquete convencional, mas preferia jogar o basquete sobre roda. Preferia jogar numa cadeira, Diego, é isso? Isso é uma coisa que a gente deveria ter falado no começo, mas vamos falar agora. Quem pode jogar basquete em cadeira de rodas, né? Toda e qualquer pessoa que por algum motivo genético ou adquirido não tem condições de jogar o basquete convencional de maneira plena. Quando se diz de maneira plena é fazer o mínimo necessário, andar, usar os braços e correr também, né? Porque às vezes a pessoa que nem consegue andar, mas não consegue dar aquele consegue correr, não consegue dar aquele pulo, né? Sim. Isso também deixa a pessoa bem diferenciada dos outros jogadores. Provavelmente eu vou receber... Alguém vai me mandar um monte de link com aquele chato links chatos com aquele cara. O cara é bacana, não chato. Da Argentina, que só joga com um braço. Destruiu o Brasil no último Sul-Americano. Verdade, o argentino sem um braço. Que a gente tá falando que seria para jogadores de deficiência física com membros inferiores. E ele tem o superior, né? E o inferior, quer dizer, ele só tem um braço. Ele não tem duas pernas e não tem um dos braços. O cara joga muito. Muito bem. Então, Diego, deixando bem claro que a premissa é: quem não tem condições de jogar o basquete convencional pode vir a jogar o basquete sobre rodas. Isso é legal. E a gente falamos agora, Diego, acabamos de falar na Argentina, mas para os nossos amigos aqui, para os nossos fãs do basquete sobre rodas, Diego. Brasil! A gente acabou de falar sobre a Argentina. Quando que surgiu o basquete sobre rodas aqui no Brasil? Você tem alguns dados? Você que é um cara muito estudado sobre os dados do Brasil? Sim, eu sou um pesquisador nato. Eu nasci com o Google no meu bolso. Bom, o Brasil, inclusive, é um motivo de orgulho para mim fazer parte do time, que foi o primeiro time de basquete sobre rodas do Brasil. Você também faz parte desse time, que é o Clube Paraplégico de São Paulo. Foi fundado em 27 de julho de 1958. O que aconteceu? O nosso amigo Sérgio Del Grande, ele foi fazer um programa de intercâmbio, acredito que para tratar a lesão dele, lá nos Estados Unidos, e conheceu o basquete. De lá ele trouxe uma cadeira de rodas para basquete, que provavelmente não era das melhores, mas eu fico lembrando... Pra época, né? Pra época é um espetáculo, mas eu tô lembrando aqui que como é que eram as cadeiras de 5 anos atrás, eu tenho medo de saber como é que era essa cadeira. 50, de quase 60 anos atrás, isso? Quase 60 anos atrás. Aí ele trouxe essa cadeira, um fabricante de cadeira de rodas no Brasil. Tentei pesquisar, eu não sei qual é, se alguém souber, por favor me fala, mas passa pra nós o link
link, passe para nós as informações para que a gente possa estar disponibilizando pro resto, pro pessoal também estar a par disso, né, Diego? Sim, sim. E até porque eu queria conversar com o cara que fez isso, porque esse cara é realmente. Eu quero um autógrafo dele. Então, o que aconteceu? Esse fabricante ele perguntou pro Sérgio Delgrande: Ô, você deixa eu gabaritar sua cadeira? O que é gabaritar? É pegar as medidas e, no sentido técnico da palavra, copiar a cadeira. Naquela época eu acredito que não tinha tanto problema quanto a isso. Hoje em dia, que o mimimi das pessoas é chato pra caramba com relação a você copiou, você plagiou, você é um chato. Essa palavra plagiou veio muito agora, né? Qualquer coisa agora é você tá plagiando. E só pra deixar registrado, esse podcast é um plágio do Bala na Sexta, do Fábio Balaciano. Se alguém perguntar, eu tô confirmando agora, tá? Eu eu sou fã do podcast dele e resolvi ter um igual, beleza? Só que vamos deixar claro, Diego, pros nossos ouvintes, que é o seguinte: ele fala sobre o basquete a nível mundial do andante. Nós estamos falando do basquete sobre rodas. Então temos muita diferença. Então não é bem um plágio, é que nós estamos defasados a respeito de ter uma informação a mais sobre o basquete sobre rodas, que a gente em um nível, posso até dizer aqui, a nível mundial, nós somos os primeiros a estar falando sobre basquete sobre rodas. Só sobre rodas, dentro da minha pesquisa, eu não encontrei nenhum. Exatamente. Assim, não tem. A minha pesquisa, eu tenho que ser justo, né? A minha pesquisa foi basicamente podcast em português, não necessariamente do Brasil, né? Podcast de Portugal, de Moçambique, que eles têm boas ligas de basquete lá. Podcasts em inglês, né? Estados Unidos, Inglaterra e todos os outros países que falam inglês. E em italiano, que são as línguas que eu falo. Então, assim, se tiver um podcast em alemão sobre basquete em cadeira de rodas, eu não sei. Se tiver em francês, eu não sei. Mas nessas línguas, somos os primeiros a falar sobre o basquete sobre rodas. E vamos trazer aqui para todas as pessoas que quiserem estar não só nos ouvindo, mas também quiserem participar, pode estar mandando para nós também alguma informação que queira ouvir sobre algum time, se queira também discutir a respeito dos primeiros esportes do basquete no Brasil, porque é o que nós temos num momento, que é o Sérgio Delgrande trazendo junto com o Carioca, né? O Robson Funda do Rio. O Robson Sampaio. O Robson Sampaio, que eles foram pais do basquete, podemos dizer assim? O pai do basquete sobre rodas do Brasil? Olha, se o Sérgio Delgrande era o pai, provavelmente o Robson Sampaio era a mãe. Mas daí eu não sei quem é quem. Mas de brincadeiras à parte. Bom, então para fechar, essa empresa que fazia cadeira de rodas no Brasil, eles toparam esse acordo que o Sérgio propôs. Olha, eu te empresto a minha cadeira, mas você tem que me dar 10 cadeiras de rodas depois para eu montar meu time. E aí surgiu o Clube dos Paraplégicos de São Paulo. História magnífica. O pessoal, garanto para você, Diego, que muitos jogadores dos clubes dos paraplégicos nem sabe dessa história, viu? Dessa grandiosa história. E eles vão ser os primeiros a morrer quando eu for o ditador do mundo. Junto com os motoboys. Os motoboys são segundos. Bom, aconteceu, como você falou, né, que em São Paulo teve o Sérgio Delgrande, no Rio teve o Robson Sampaio. Eles fizeram as equipes deles e jogaram algumas vezes. E depois daí foram criados times em Minas, no Sul, no Nordeste. Em Pernambuco tem uns grandes jogadores, não podemos esquecer, tá? O pessoal tava metendo um pau nos nordestinos, mas não podemos esquecer, Diego, do Nordeste temos grandes jogadores aí, mas isso com calma a gente vai estar apresentando um a um, principalmente aqueles que estão na seleção brasileira, e vamos estar falando também sobre os campeonatos, hein, Diego? Não podemos esquecer dos campeonatos que o Brasil detém, que é o Campeonato Brasileiro, os campeonatos regionais, campeonatos estaduais, né, Diego? Falar nisso,
Antes disso, eu queria te perguntar uma coisa. Isso é uma pergunta que todo mundo me faz e tô seriamente considerando a ideia de parar de ser educado na resposta. Sobre as dimensões da quadra. A cesta é mais baixa pra vocês? Putz, Diego, isso é verdade. É uma coisa que, cara, é absurdo. Mas os caras perguntam toda vez se a quadra é menor, se a... Não, pessoal. Se a tabela é mais baixa? Olha, pessoal. Se a bola é mais leve? A bola é a mesma, a quadra é a mesma dimensão, o lance de 3 é a mesma distância e o aro é a cesta. A altura da tabela. Fica a mesma altura, a altura é a mesma, 3 metros e 5. Um dos diferenciais, né, Diego, a gente pode até depois conversando com mais detalhados, é uma da diferença do basquete do andante, basquete sobre rodas, pro convencional. Ainda não tem nenhum cadeirante que enterra, que tivesse feito uma enterrada. Olha, mas existe uma foto que rola na internet já faz algum tempo que o Fernando Aranha enterra. Mas não foi num jogo, não foi... Ali foi numa apresentação, não foi mais uma brincadeira, não é que... Em um jogo, eu falo num jogo, vamos assim, um jogo oficial tem uma foto de um jogador enterrando sobre cadeira de roda. Pessoal, se vocês tiverem também... Eu tenho essa foto, eu vou pôr ela no post. Vamos pôr no post pro pessoal poder ver. Ô, Diego, você tava falando a respeito das dimensões da quadra, do aro, que a gente... Vamos bater bem, colocar bem pro pessoal, que a altura do basquete, a bola, tudo é igualzinho ao andante, ao convencional. Você estava falando a respeito das dimensões da quadra, do aro, que a gente... Vamos bater bem, colocar bem pro pessoal, que a altura do basquete, a bola, tudo é igualzinho ao andante, ao convencional. Mas... Inclusive é uma coisa muito bacana que eu já vi acontecer, assim, é bacana entre aspas, né, mas é bacana o que aconteceu, não como aconteceu. Vários ótimos jogadores de basquete em cadeira de rodas eram jogadores de basquete convencional antes de sofrer lesão, antes de sofrer um acidente, ou antes de ter uma doença degenerativa, ou antes de virar deficiente de um modo geral. A gente pode dizer isso sem medo de errar. O nosso amigo Orlando. Sim, nosso companheiro, grande guerreiro Orlando, que já jogou basquete no andante e se adaptou muito rápido. Muito rápido, porque já tinha todos os fundamentos necessários para jogar basquete. O único trabalho que a gente teve com o Orlando, lembro que estava eu e o Roberto quando ele começou, é fazer ele andar de cadeira de rodas. É difícil. Ele queria sair andando, cara. Dava um trabalho às vezes. Nem falha. A perna dele ficava se mexendo o tempo todo. Vamos falar pro pessoal que o nosso companheiro, o Orlando, é amputado, o arremesso, essas coisas, todas dele são perfeitas. A mecânica do arremesso dele é perfeita. O único diferencial é essa, que a pessoa precisa se adaptar à cadeira de roda. Isso que é. Agora, Diego, como é tocar a cadeira, correr com a cadeira e ainda passar a bola, segurar a bola, correr com a bola e tudo mais? Conta pro pessoal aí, como que... Olha, num dos meus devaneios de chuveiro, sabe? A gente pensa quando tá tomando banho, né? E tem uns pensamentos meio loucos quando eu tô tomando banho. Não é nada que vocês estão pensando, relaxa. Mas eu acho que a gente conseguiria jogar basquete em cadeira de rodas de maneira perfeita se tivesse 4 braços. Se fosse tipo o Quintaro do Mortal Kombat, sabe? Ou a Kitana, né? Não, a Shiva. Shiva. A Shiva e o Goro são os 3 personagens que têm 4 braços. Mas os dois que realmente faz o basquete em cadeira de rodas ser um esporte difícil de praticar, difícil de assimilar e difícil de jogar, às vezes, é que os mesmos 2 braços que você precisa para impulsionar a cadeira são os mesmos 2 braços que você vai passar, são os mesmos 2 braços que você vai arremessar e são os mesmos 2 braços que você vai usar para levantar do chão quando cair. Eu tenho um pouco de pena daquele argentino que tem um braço só. Fico imaginando quando ele cai. Eu ainda não vi essa... Cara, eu vi um tombo que ele levou, foi engraçado. Mas ele levanta sozinho. Eu preciso de ajuda pra levantar, ele levanta sozinho. Pô, eu sou 3,5, preciso de ajuda também, hein? Putz, isso daí é... Preciso rever meus conceitos. Precisa achar um jeito de levantar sozinho. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro.
E sobre a cadeira de rodas, como é que ela é, o que ela tem de diferente? Eu posso usar a cadeira de rodas de rua para jogar basquete? Pô, Diego, vamos entrar nos detalhes aí, mas assim, as cadeiras de rodas dos jogos, elas são diferentes e especiais. Ela tem uma tecnologia evoluída muito, vem evoluindo muito entre esses anos. Por quê? É um material diferenciado, nós usamos agora um alumínio, que agora é bem mais leve, sem contar que tem umas top, aí não vamos falar em marcas, né, Diego? Fala só dos modelos, só. Agora, se alguma marca de cadeira de rodas quiser patrocinar a gente, tem o nosso e-mail ali no post, tá? Sim. E aí, entraremos em detalhes para essa marca, né? Pra gente poder estar colocando. E, Diego, vamos colocar pro pessoal que as cadeiras são as pernas nossas para jogar o basquete sobre rodas. Ela é uma extensão do nosso corpo. Porque sem elas, nós não poderíamos estar se locomovendo dentro da quadra. E passar pro pessoal que, assim... Mais do que isso, para deixar bem claro, a cadeira de rodas, ela é a extensão do corpo, que se a bola bate na cadeira e não toca em nenhuma parte do corpo, e ela vai para fora, é como se tivesse batido no corpo e a posse de bola é para outro time. Sim, exatamente. Tanto é que quando você vai tirar uma bola, a primeira coisa que você faz é tentar jogar a bola, desde que não seja intencional. O árbitro vai interpretar se você fez intencional ou não, mas batendo na cadeira e saindo é posse de bola. Mas o que eu gostaria de conversar é na nossa cadeira de basquete. Ela tem uma barbatana inicial. O que é a barbatana? Barbatana é aquele protetor, é um protetor, pessoal. É um protetor que fica na frente da cadeira, porque a gente bate muito. Tem colegas que não tem muito controle de cadeira, então bate muito. Ou tem e de propósito jogam que nem rinocerontes. Continua. E esse protetor, ele não pode estar acima de 11 centímetros. Isso é uma das medidas oficiais das cadeiras de basquete. E sem contar que os assentos tem umas diferentes que até a pontuação 3, de 1 até 3, ele pode usar uma almofada de 10. 3,5 a 4, ele só pode usar uma almofada de 5 centímetros de comprimento. Mas o que é tudo isso? Toda cadeira, ou pelo menos deveria ser, sob medida pro jogador. Assim, nenhuma como se fosse uma roupa. Nenhuma cadeira. Como se fosse um terno. Como se fosse um tênis, né? Nenhuma cadeira é igual a outra. Eventualmente acontece, isso é uma coisa que eu vou falar lá na frente, o jogador ele tá começando, ele tá em fase de aprendizado, ele começa a usar uma cadeira de alguém que é mais ou menos parecido com ele, mas ainda assim, a hora que ele chegar num nível que ele precise de um material melhor, é preciso que ele vá e faça uma cadeira sob medida para ele. Isso, porque a cadeira ela tem que ficar justa, ela tem que ficar certinha, ela não pode apertar, é como se fosse um tênis, que você falou, um tênis, se você comprar um tênis menor, ele vai te apertar. Se comprar um tênis maior, ele vai ficar folgado, vai ficar saindo no seu pé. Então a cadeira ela tem que ser justinha para a pessoa. Por isso que a cadeira ela tem que ser feita exclusivamente para o jogador e para uma pessoa. E, Diego, as rodas, muita gente pergunta também, essas rodas são um aro 25, aro 26, e o pessoal fica meio vendido, o que é aro 25, aro 26, porque é uma pontuação mais baixa, eles jogam com a 24, que é para poder pegar uma velocidade, e sem contar que o pessoal quando vê uma cadeira de basquete, vê ela cambada, eles não entendem por que é aquela cambagem. Uma coisa de cada vez, eu vou começar pela cambagem. A cambagem, ela serve para dar estabilidade para o jogador, para diminuir a quantidade de tombo que ele toma. Quem já viu um jogo de basquete em cadeira de roda sabe que a gente cai e não é pouco. E alguns tombos são feios. São bem pesados, são bem feios. Um deles quase me tirou do Brasileiro ano passado, que o meu ombro tá doendo até hoje por causa disso. Nossa. O Roberto também cai uns rola nervoso às vezes. Cai sempre. Ixi. Ainda mais quando eu jogo alto, os caras querem sempre me pôr no chão. Somente quando esses pequenos. Esses pequenininhos querendo bater, não é fácil não, mas a gente vai pro chão. Continua aí, Diego. Então, aí a cambagem serve para diminuir ou mesmo proteger o atleta de um possível e eventual tombo. Além do que, protege de maneira indireta a mão do atleta na hora de tocar, porque uma vez que ela tá cambada, significa que a parte de cima do aro de impulsão não vai tocar uma na outra. Então, não diminui não, quase zero os cortes na mão, os machucados. As pessoas já não ficam mais sem dedos como ficavam um tempo atrás. Putz, ainda bem que eu não peguei esse tempo, hein? Não peguei esse tempo também. Agora, as rodas que tem, até onde eu sei,
são a 24, a 25 e a 26. A 25 eu soube da existência dela uns 2 anos atrás, até então eu achava que eram só 24 e 26. Quando eu fazia atletismo, eu corria com uma roda que era 27, e ela era enorme. Ela era bem bacana, mas qual a real diferença? E o Roberto falou sobre normalmente ponto baixo usa a roda 24, ponto alto usa a roda 26. Isso não é regra, isso não está no regulamento. Isso não é regra, não é. Isso é uma questão muito pessoal, assim. E individual da pessoa, aquela que tem que decidir, né? Isso. E é uma coisa que ela precisa estudar. Era o próximo item aqui da pauta. Vocês acreditem ou não, nós temos uma pauta. O Roberto mexeu no papel dele agora, ele é old school. Então, sobre a cadeira de rodas, o que acontece na cadeira de rodas? Sobre a cadeira de rodas, como fazer, com quem fazer, como comprar, devo investir numa cadeira de rodas internacional? Eu tenho uma opinião, eu não sei se eu estou certo, mas é como eu penso a respeito disso. As cadeiras de rodas nacionais, tem mais de uma empresa que faz cadeiras de rodas nacionais, e aí vale a pesquisa, eu não vou dizer quais são porque eu não estou ganhando nada. Se alguma empresa de cadeira de rodas quiser nos patrocinar, ligue para o telefone do Roberto. Procura aí, se vira. Pode passar no meu... Pode passar o meu celular, Diego? Pode passar para eles? Eu vou botar o seu telefone lá no post. Isso. Põe meu contato no post. Beleza, então. O cara, quando tá começando, primeiro que ele não sabe ainda se ele quer jogar basquete. Por mais que ele fale, eu sempre quis jogar basquete, era o meu sonho e eu sempre fui pequenininho e agora que eu vejo cadeira de roda, eu vejo que eu posso... Não, calma, gente, respira, relaxa. Como os clubes procedem em relação a isso, nessa parte eu concordo muito. A cadeira de rodas de jogo, quando eu falar cadeira de rodas daqui pra frente, é a cadeira de rodas de jogo, é de basquete, não é a cadeira de rodas de rua. A gente não vai falar. O que acontece? Quando o cara chega lá no time, ele começa a treinar, começar a entender os fundamentos, a começar a aprender a andar de cadeira de rodas de basquete. A cadeira de rodas de basquete ela é diferente da cadeira de rodas de rua. Ela tem várias coisas diferentes que você não vai andar da mesma forma na cadeira de basquete como andaria na cadeira de rua. Na cadeira de rua, com algumas exceções, não tem o anti-chip, que seria aquela rodinha de trás. Na cadeira de basquete é obrigatório ter pelo menos um, às vezes 2. Depende da pessoa. Isso também é uma questão de gosto. Isso. Aí, beleza. Aí ele chegou lá no time, arranjaram uma cadeira de rodas de segunda mão pra ele. Ele treinou, ele não falta treino, ele se vira bem, ele já domina o mínimo necessário de fundamento pra começar um treinamento mais pesado. E aí, vamos comprar a cadeira de rodas pro cara. Qual cadeira comprar? Como eu disse, cadeira de rodas nacionais, elas em nível estrutural, de material e de montagem, elas são praticamente as mesmas das cadeiras internacionais, com pouquíssimas exceções, exceto que nenhuma cadeira nacional ainda vende cadeira de titânio, mas mesmo as cadeiras de titânio ainda não chegaram num nível que são muito superiores às cadeiras de alumínio. As cadeiras de titânio elas não são tão mais leves, não são tão mais rápidas, nem uma aerodinâmica melhor, elas só demoram para quebrar. Essa é a única diferença. É uma resistência maior, né, Diego? A única diferença é a resistência. Então, comprar uma cadeira importada, tendo como referência que ela vai ser mais leve, que ela vai ser mais rápido, que ela tem uma aerodinâmica melhor, eu tô tentando ser educado aqui, mas eu não consigo achar outra palavra além de burrice. Você consegue achar? Não, é a mesma coisa de você ser jogador de basquete e falar, eu vou comprar um tênis essa eu posso falar, do Michael Jordan lá, que eu quero jogar igual o Michael Jordan. Não é o tênis que vai fazer o jogador, vai ser o tempo que ele treina, o tempo que ele dedica pro treino, se ele se cuida, se ele não... Vamos lá, se ele não bebe, não fuma, se ele realmente é um jogador, se realmente ele quer ser um profissional, porque não dá pra você querer fazer tudo ao mesmo tempo. Ou você se dedica, ou você é um jogador. Ou você é um jogador merda, né? Eu não quis usar essas expressões, mas... Ao longo do podcast vocês vão ver que eu sou o troll e o Roberto politicamente correto. Nós dois somos amigos porque nós dois somos adultos. Se nós dois fomos adolescentes, a gente já tinha se matado. Com certeza. É foda. Isso é fato. Seria fato, porque, pessoal, só imagine, é o vinho e a água. Pronto. Perfeito. Vem por aí. E voltando a falar ali sobre a cadeira de rodas, isso eu tô falando do quadro da cadeira de rodas. Aí agora as peças que compõem o quadro, as rodinhas, os rolamentos, os eixos, o estofado, isso aí vai fazer uma diferença.
o estofado, as rodinhas pequenas e os rolamentos são coisas que são relativamente baratas. Você pode investir separadamente. E a roda propriamente dita, essa realmente vale o investimento em qualquer nível que você tiver. Porque a roda você vai usar com a cadeira boa, com a cadeira média e com a cadeira extremamente ruim da mesma forma. Essa daí ela faz uma diferença. A roda sim faz uma diferença. Agora a cadeira... A roda, quando eu falo, desculpa, Roberto, quando eu falo roda e pneu. Isso. Exatamente. É roda Então, e pneu. assim, então você pode comprar uma cadeira nacional, economizar aí uma grana e investir numa roda top que você vai ter o mesmo rendimento que se tivesse comprado uma cadeira de rodas internacional com uma roda mais ou menos. Isso, exatamente. Isso é verdade. E o que vale mais é realmente o treinamento, é aquela pecinha de cima. É a dedicação. É a dedicação da pessoa em querer ser um... Ele tem que saber se ele quer ser um jogador, um bom jogador ou um excelente jogador. Exatamente. E sobre como fazer a cadeira de rodas, beleza, você já decidiu que vai comprar a cadeira de rodas. Essa, de novo, é uma opinião minha e o Roberto não concorda com essa minha opinião, mas como é a minha vez de falar, eu vou falar. Depois ele fala a opinião dele, certo? Correto. Sobre comprar a cadeira de rodas, uma coisa que eu particularmente acho uma burrice homérica, eu diria que uma estupidez do tamanho da galáxia, é a pessoa, olha, ganhei uma grana, vou comprar uma cadeira de rodas. Aí liga lá pro fabricante, oi, tudo bem, eu quero comprar uma cadeira de rodas. Aí o fabricante fala, não, tudo bem, você vai vir aqui? Não, eu não posso ir aí. Tá, então fale suas medidas por telefone e me mande por e-mail. Aí vai uma outra anta, uma outra pessoa absurdamente estúpida, desprovida de qualquer coisa parecida com cérebro, e pega uma trena, uma fita métrica e mede, olha, ele tem isso aqui de bunda, ele tem isso aqui de perna, ele tem isso aqui de braço, ele tem isso, quer dizer, uma pessoa despreparada, que não manja dos paranauê de medir as coisas, aí manda por e-mail, a cadeira volta errada, a pessoa tem risco de se machucar, tem risco de fazer uma coisa, eu diria, sendo extremamente alarmista, que a pessoa tem risco de vida. Provoca a vida dos outros, né? E põe em risco a integridade dos outros, porque não quis ir lá no fabricante fazer. E agora eu vou ter que falar, né, dos maiores fabricantes fica no centro do país, que realmente dificulta, mas eu acho que vale sim o investimento de você perder um dia ou uma semana para ir lá na frente dele fazer as medidas, que daí se vier alguma coisa errada você pode contestar e falar, olha, você errou porque eu tava aqui e eu disse que eu queria dessa forma. E outra, né, você já sai com a cadeira, você já pode sair com a cadeira lá e assim você já faz, olha, não tá legal, e você já fala para ele, ó, na hora, não espera chegar, de vir da transportadora, chegar na sua casa, quando você chegar no seu clube ou na sua casa, e aí você tem aquela surpresa, né? Pô, eu pedi uma cadeira com 40, veio de 35. E aí? Ou emagrece? Vai emagrecer para poder entrar nessa cadeira? Ele vai ter que ele emagrece para caber naquela cadeira? Não, né? Nem que ele quiser, ele consegue emagrecer para caber. Exatamente. Nesse ponto aí eu concordo com você, viu, Diego? Nesse ponto aí eu sou obrigado a concordar com você, que realmente a melhor forma da pessoa é ela ir lá. Mas, você sabe... Não, nesse caso eu não concordo com mas ou com porém. Se for a segunda cadeira que o cara já tem a primeira e ele já acertou a primeira, olha, essa cadeira aqui ela tá torta, ela já tem um monte de solda, eu preciso fazer uma nova, eu preciso de uma igual àquela que você fez antes. Tudo bem, aí vale fazer por telefone, mas se é a primeira, ou se o cara quer realmente fazer uma modificação estrutural grande, ele tem que ir lá. Ou ir lá fora também. Fazer uma viagem internacional, se é um outro país, seria bom, seria legal. Mas vamos nos adiantarmos um pouco aqui, Diego, e falar também um pouco sobre os campeonatos. Tem certeza que você quer falar sobre os campeonatos? Você quer manter as falas do... Você quer explicar mais pro pessoal sobre as cadeiras? Não, eu tô feliz com o que nós explicamos sobre as cadeiras. Eu tô triste com o que eu vou ter que falar sobre os campeonatos. Pode. A gente poderia começar pelo Paulista. Que nós jogamos, né? Que nós jogamos os Paulista Série B. Nós somos campeões da Série B. O pessoal que não sabe, o CPSP foi campeão da Série B. Em cima de quem, Diego? De São Bernardo? São Bernardo?
Foi São Bernardo. Foi São Bernardo. Foi São Bernardo. Não, é que eu não tô querendo desrespeitar São Bernardo, não. Não, jamais. Sem contar que eu já joguei lá, um time muito bom, eu adorei. Pessoal... Não, é que eu tô com o Indaiatuba na cabeça como sendo o jogo mais Indaiatuba difícil. foi a semifinal. Indaiatuba foi a semifinal. Que tivemos 3 jogos e deu um trabalho enorme ganhar dos caras, mas tudo bem. Mas São Bernardo complicou pra gente na final, viu? Complicou. Entendeu? Não, e assim, sobre São Bernardo, é um time que a gente já vem observando a evolução deles nos últimos anos e, assim, no próximo ano, mesmo na primeira divisão, vai ser um time bem difícil de ganhar Isso. E vai vender muito caro as derrotas dos times grandes. Eu aposto todas as minhas fichas que se eles conseguirem manter essa base e trazer um ou outro jogador ali num lugar, o lugar XY que tá faltando, eu diria que eles, inclusive, possam passar para a segunda fase da primeira divisão. Concordo com você. É um time bem estruturado, realmente está bem estruturado mesmo, sabe? E vai dar muito trabalho para os times grandes, os times ditos grandes aí. Vai dar muito trabalho mesmo, entendeu? Tá bem estruturado. Não vamos falar em nome de jogadores, mas tem jogadores bons, tem jogadores rápidos. Não, vamos falar de nomes de jogadores sim. Aquele 8, que eu nunca lembro o nome dele, o Maurício. Cara, ele tem a mecânica do arremesso perfeita. Tem uma inveja dele, velho. Durante o jogo eu tenho vontade de cortar o braço dele. Sem contar que ele é alto. Ele é alto demais. Aquele cara joga muito bem trabalhado. A seleção dos melhores do mundo é o limite pra ele. Eu também vejo isso daí, Diego. Outro jogador que eu gosto muito de São Bernardo, mas já tá quase na minha idade, já estamos já. Eu gosto muito do Lauro. Corre muito. Corre o tempo inteiro, os 4 tempos. E eu gosto dele, é um jogador muito versátil. Mas vamos falar do campeão, Diego. Vamos falar do campeão. Ei, do campeão. CPSP, campeão. Teve o cestinha, o maior cestinha da Série B. Nós estamos falando da Série B, hein? Vamos lá, pessoal. Magic Hands foi o grande campeão paulista de 2014, onde na final venceu nada mais do que o Gadecamp, do grande. Eu não considero, ele não é o grande, mas ele é um fenômeno. Eu gosto muito do Marquinhos e do Leandro Miranda. Jogam muito, um complementa o outro. O Magic Hands jogou para ganhar, jogou travando esses dois, sabia o que tinha que fazer, levou o título com, não vou dizer com sobras, viu? Porque no finalzinho faltava 5 minutinhos, 3 minutos, faltava 3 minutos. O Marquinhos conseguiu em 40 segundos fazer 8 pontos, 2 cestas de 3 e uma cesta de 2. Isso aí não é para qualquer um. É onde que mostrou quem é realmente para decisivo. Mas do outro lado estava o Magic Hands, aonde que tá jogando o Luciano, mostrou grande potencial, mostrou que o Magic Hands estava realmente para ganhar, não estava de brincadeira com o seu técnico, mostrou que eles queriam mesmo, era o título e não iam deixar barato para ninguém. E levou esse título para, posso dizer, né, que é a DD Magic Hands, é a parceira, a grande parceira do Magic Hands. E na Série B do Paulista, o CP já tinha ganhado 2 vezes no classificatório, né? Já tinha ganhado de São Bernardo 2 jogos, ganhou o primeiro jogo na fase de classificação de São Bernardo com a diferença de 12 pontos, olha só pessoal, 12 pontos, o CP ganhou da DESP de 12 pontos, 53 a 43 no primeiro jogo. No segundo jogo foi um jogo bem apertado, foi só uma vitória de 8 pontos. E na final foi uma vitória que mostrou também que o CP não foi para brincar, foi mesmo lá ser campeão. Ganhou, foi uma vitória não maiúscula, não posso dizer que foi uma vitória exorbitante, mas ganhou por uma diferença de 10 pontos. Vamos passar como que ficou o Campeonato Paulista da primeira divisão. Campeão, Magic Hands. Vice-campeão, Gadecamp. Terceiro colocado, CAD Rio Preto. Quarto colocado, CAD São Paulo. Quinto colocado, ADR. Olha, a ADR caiu, hein? Participa da segunda divisão em 2015. Magic Wheels participa da segunda divisão em 2015. É uma notícia que eu não... Essa informação
Vamos esperar até 2015 para ver se ela se confirma, viu? Eu também fiquei chateado. Eu joguei no Magic Wheels, eu tenho um carinho muito grande por essa equipe. Eu fico muito triste pelo fato de alguns jogadores sentem que estão de castigo por ter jogado no Magic Hands e esse ano tá jogando no Magic Wheels, como se isso fosse um prêmio, como se isso fosse uma equipe menor. Os dois estão na primeira divisão do Paulista, os dois estão na primeira divisão do Brasileiro, todos eles jogam com praticamente as mesmas cadeiras, os treinos são praticamente nas mesmas quadras, os técnicos das equipes são tão capacitados quanto qualquer outro. O fato de ser Wheels, rendimento. O fato de ser Wheels e não ser Hands fazem eles se sentirem mal, isso me deixa chateado, e o fato de ter caído para a segunda divisão me deixou bastante chateado também. É uma equipe que eu tenho muito carinho, foi onde eu comecei a jogar basquete com o Alexandre Silva. Se ele ouvir isso, um abraço para ele, eu espero um dia voltar a jogar com ele. Sobre a DR também tem um forte carinho por eles, que eu joguei lá durante uns 3 anos, tive o prazer de ser campeão paulista da Série B com eles, fui campeão do acesso com eles, entendeu? Então é um grande carinho e eu deixo um grande abraço aí pro pessoal. Pessoal, se estiverem ouvindo aí da ADR aí, um grande abraço aí do Roberto aí, que eu desejo uma boa sorte para vocês. Que nem o Diego falou, a ADR também, ela segue os mesmos padrão do CAD de São José do Rio Preto, mas por alguma coisa ou outra também não desenvolve também. Não sei, também não consigo entender, mas é um time que fica no meu coração aqui. Para vocês, ADR, um grande abraço aí. Boa sorte ano que vem aí. A luta continua, não podemos parar aí. Boa sorte para vocês, ADR. Os campeonatos brasileiros, eu não sei, eu tô no site da CBBC agora, pra quem não sabe, a Confederação Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas o órgão máximo do esporte no país. O segundo site, a divisão de acesso, né, eu não sei que time que vão estar lá, mas vai acontecer de 10 a 14 de dezembro em Manaus. Nós fomos de Manaus no começo do ano, se vocês forem pra lá, nós recomendamos beber muita água, lá é quente demais, não é não, Roberto? Pô, cara, nem fale. Mas o pessoal de Manaus são muito gente boa, são muito aconchegantes o pessoal. Um abraço pro pessoal de Manaus aí, e quem for lá pode curtir aí, que Manaus é uma cidade muito bela, muito bonita. E eu recomendo muito, se vocês tiverem um tempo de folga, não pra beber, não pra cair na farra, mas tem eu não sei se eu posso chamar dessa forma, mas tem uma praia artificial. É o Rio. Uma Rio. Praia de Rio. Uma Isso. Praia de Rio, que eu acho que fica perto no que eu acho que vai ser o hotel que vocês vão ficar. Dá pra ir andando, mesmo o mais lesadão consegue chegar tranquilo. E acessível, né? Extremamente acessível, e lá tem vários quiosques com açaí, com sorvete. Passeio é muito bom lá. Só não chaveca as mulheres lá, porque os namorados delas são bem bravos. Tem. Nosso amigo lá quase que foi preso. Mas esse vai ser o acesso. O Campeonato Brasileiro Terceira Divisão está programado para os dias 26 a 29 na Praia Grande. 26 a 30 na Praia Grande. Esse nós vamos participar. Nós do CPSP estaremos lá. Essa vai ter a presença do CPSP, hein? O campeão paulista da Série B do Paulista. Vamos lá, vamos incentivar lá o pessoal, hein? Quem tiver aqui em São Paulo aqui, que queira assistir um basquete sobre rodas, pegado, brigado, esse é um programa para todos. Esse daí é um bom programa para quem queira assistir um basquete de primeiro nível. E logo depois ir pra praia, porque já tá quentinho nessa época do ano. Opa, essa é boa. Essa é uma boa. Opa, ó que programão, hein? Assiste um jogo e depois vai pra praia. Muito bom, muito bom. O brasileiro da segunda divisão. Você tem as datas deles aí? O brasileiro da segunda divisão, de novo, baseado no que nós estamos lendo no site da cbbc.org.br. Eu vou deixar os links no post também. Vai acontecer em Brasília no dia 19 a 23 de novembro.
Mas vamos lá, Diego. A Brasileiro da primeira divisão. A- O grande, o primordial. O que realmente vale a pena assistir. Vamos combinar que esse realmente o nível é extremamente maior e primeira divisão vai acontecer em Recife e eu tô com uma inveja nervosa de quem for viajar, porque Recife, pelas fotos que eu vejo, eu nunca fui em Recife. As cidades do Nordeste que eu visitei foi Salvador e Maceió. Salvador e Maceió. Isso. Diego, no dia que você quiser, a gente pode... Inclusive o Roberto é pernambucano, né? Exatamente, eu sou pernambucano, Diego. De Olinda, hein? Olha só, terra do frevo. Muito 10, muito bom, muito bom. A gente, assim, de novo, nós estamos nos baseando no que tá no site da CBBC, mas existem rumores e rumores de pessoas que têm uma certa influência, têm uma certa gama de informação que eu e o Roberto não temos, mas que é provável que o Brasileiro da Primeira Divisão não aconteça esse ano. Como aconteceu ano passado, aconteceu no começo desse ano, assim como o nosso. Mas está programado para o dia 16 a 20 de dezembro. Então, quem jogador de basquete que vai jogar a primeira divisão e for de Recife e já quiser ficar em casa pro Natal, tá aí a chance. E, Diego, um tema que não quer calar. Um discurso, um debate que a gente pode estar fazendo. O Campeonato Brasileiro é feminino. E o que você acha das meninas jogarem o Brasileiro da Primeira Divisão? 2 perguntinhas aí pra você, que eu sei que você gosta. Olha, eu não tenho nada contra ninguém. Quer dizer, eu até tenho, eu não sou hipócrita. Eu tenho algumas coisas contra algumas pessoas, mas nenhuma delas vai ser alvo do que eu vou falar agora. Tem algumas coisas nesse processo que eu não concordo. As meninas jogarem a primeira divisão do basquete, eu acho que não só é justo, como alguns advogados poderiam ganhar uma grana com isso, se eles quisessem. Fácil, hein, Diego? Fácil. Eu acho que elas ganharam a vaga delas lá na quadra. Eu acho que elas aproveitaram numa época que o basquete feminino, como o basquete feminino ainda era fraco, então elas eram obrigadas a jogar contra homens. Ainda hoje elas são obrigadas a jogar contra homens. Isso. Tem várias mulheres, mesmo aqui em São Paulo, que jogam em times masculinos e não existe ainda uma estruturação de maneira massiva ou realmente uma organização com o mínimo necessário para que haja não só um campeonato feminino, mas que haja uma liga do campeonato feminino que tenham competições regulares, que elas possam jogar mais vezes, que elas, para conseguir manter a forma, elas têm que jogar com homens, elas têm que estar dessa forma para conseguir jogar. Existem campeonatos só femininos a nível mundial, mas mesmo lá fora, mesmo em campeonatos europeus, campeonato americano, campeonatos asiáticos, mulheres jogam com homens. Eu não sei se lá fora eles usam a mesma regra que nós usamos aqui de, se houver uma mulher na equipe, a equipe pode jogar com 15 pontos. Lembra da pontuação pelo regulamento da CBBC? Desde a última vez que eu li, eu não sei se ele está atualizado, se a equipe for formada totalmente por mulheres, a equipe pode jogar com 16 pontos. Isso eu não concordo. Eu também... Porque, e isso, de novo, vai chover um monte de gente enchendo meu saco, mas o basquete de cadeira de rodas depende muito da técnica. Mas depende tanto da técnica quanto do material. Então, o fato de ser homem ou mulher não diz respeito ao material nem à técnica. A pessoa pode ser tão técnica, tão boa, sendo homem ou mulher, pode ter a mesma cadeira sendo homem ou mulher. A força bruta não vem esse jogo já faz alguns anos. Muitos anos. A técnica supera. Então a técnica e o material ainda é superior. Então nesse caso eu acho que se elas fossem jogar com os homens, elas teriam que jogar com 14 pontos na quadra. E jogar com 16, levando-se em consideração que a técnica e o material são praticamente os mesmos, dá uma vantagem para as meninas que supera o que teoricamente elas perdem com a força física. Mas, ô Diego, uma coisa que tem que deixar claro pros nossos ouvintes que é o seguinte: o fato dela treinar, jogar com 16, quando ela vai para um campeonato mundial feminino, aí é onde que pega. É onde que elas perdem. Tanto é que a gente não tem uns resultados expressivos. Pois é, faz algum tempo que nenhuma das equipes, tanto masculino quanto feminino, ganha nada de útil e que se possa aproveitar exatamente por isso.
Eu posso dizer sem medo de errar que 80% do nosso problema tá nessa regra do 15 pontos, do 15 e do 16 pontos. Isso deixa os times muito mal acostumados com uma realidade que lá fora não existe, ou que lá fora até pode existir, mas que no nível superior, que no nível de seleção, que em nível de mundial de clubes, que num nível acima não existe, e eles estão acostumados a jogar com uma realidade diferente, e isso atrapalha eles. Atrapalhou o Brasil na seleção na última Paralimpíada, atrapalhou o Brasil masculino em várias competições, que os caras simplesmente eles não conseguem jogar juntos, porque jogam juntos com XY, com um garotinho mais novo, que até 23 anos também entra na regra do 15 pontos. Do 15 pontos. Ou mesmo uma mulher, e aí chega lá e não consegue desempenhar o mesmo rendimento. No mesmo nível, né? Isso. Não fica no mesmo nível. Então eu acho que pro bem do esporte, isso é um debate que realmente não cabe a mim, não cabe ao... É a nós. Não cabe ao Roberto, não cabe a esse blog, não cabe... É um nível acima de discussão e nós vamos acatar o que for decidido, mas se for pedido a minha opinião, se for solicitado a minha opinião, essa é a minha opinião. Quer melhorar o esporte? Acaba com a regra do 15 pontos. Ah, mas daí a gente não vai deixar, a gente vai dificultar a entrada de pessoas de mulheres e garotos mais novos. Sim, o esporte é cruel, a vida é cruel. Se ele realmente ele quer ser um atleta, se ele realmente quiser ir adiante, ele vai engolir o sapo de ficar no banco, ele vai engolir o sapo de nem ser relacionado para a equipe, ele vai engolir vários sapos no dia a dia para chegar lá e conseguir. Ou quem quer que esteja ouvindo isso não ficou um tempinho no banco. Ah, nossa, nem fale, gente. Vamos ficar no banco. Isso eu acho que é histórico, acho que de todo jogador. Todo esporte tem isso. O cara que começa, ele tem que começar por baixo. Aí o fato de ele ter uma vantagem natural. Então, eu conheço um caso, na verdade devem haver vários, mas de um garoto que tinha 18, 19 anos, não lembro, que ele é paraplégico, que ele é ponto 1, que ele assinou com uma grande equipe só por ser ponto 1, para que eles conseguissem colocar os melhores jogadores ao mesmo tempo com esse garoto. Quer dizer, praticamente ele entraria no zero. O técnico desse garoto, eu tô torcendo muito que esteja me ouvindo agora, foi de uma irresponsabilidade muito grande, que ele queimou pelo menos umas 10 etapas no desenvolvimento pessoal e profissional desse garoto. Ele não deu de maneira forçada a humildade que o garoto precisava para ser uma boa pessoa daqui para frente, porque é para isso que o esporte serve, para formar pessoas melhores. Sim, concordo com você, isso é verdade. É isso que a gente precisa ter consciência para poder não pular etapas. E aí, Diego, vamos para nossas considerações finais. Opa, foi bom para você, Roberto? A primeira vez a gente nunca esquece. Bom, primeiro, obrigado a quem ouviu até aqui. Acredito que o programa vai ficar um pouquinho grande nesse começo. Eu não tenho ideia do tamanho que ele vai ficar normalmente, mas eu espero que fique entre 30 e 1 hora. De qualquer forma... Bom, vocês ao fundo, vocês estão ouvindo o terror de todo árbitro de São Paulo, filho do Roberto, tocando violão. Ele gosta de chamar os árbitros de juízes. E se você gostou, não gostou, achou que ficou uma merda, achou que a gente merece uma surra, ou mesmo quer alguma empresa bacana aí que quer patrocinar a gente, quer fazer uma parceria legal, o nosso... Deixa recado. Bom, você gostou do programa, não gostou, quer mandar a gente a merda, quer dar um elogio, quer patrocinar a gente, quer dar alguma dica, quer falar alguma coisa que a gente esqueceu, ou mesmo quer participar do próximo programa, você deixa um recado aqui no post, no expressobsr.wordpress.com.br. Você quer soletrar o WordPress, Roberto? Não, deixo pra você, Diego. Essas palavras difíceis, complicadas, deixo pra você. Olha, expresso com X e 2 S, BSR de basquete sobre rodas, .wordpress, WORDPRESS.com. Facinho, a gente vai ver se consegue melhorar esse endereço, mas até a segunda ordem vai ficar assim. Não vamos comprar um .com.br, pelo menos não nesse ano. Talvez ano que vem, se os patrocínios entrarem, se a grana entrar, a gente invista em algo parecido com isso. Esse é o primeiro programa, virão outros. Bom,
Nosso e-mail é expressobsr@gmail.com e o telefone do Roberto está no post caso alguém precise falar com ele, certo? Um abraço para todos aí, um abraço para todos e que esse seja o primeiro de muitos programas que virão pela aí. Tenham para vocês um abraço e um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para todos aí. E boa semana de treino. E uma boa semana, um bom início de semanas aí para vocês. Um grande abraço, galera. Abraços carinhosos por trás. Tchau, tchau. Tchau.